Oi pessoal, tudo bem? Aula de arte chegando, né? Vamos lá. A nossa aula hoje vai falar sobre mitologia e seus ensinamentos. Vamos lá. Então nós temos aí a mitologia e seus ensinamentos. Cada mitologia é um repertório de histórias e modo de tentar compreender e explicar o mundo e a vida, né? Os mitos geralmente são narrativas simbólicas que explicam a origem de costumes, de festejos, de rituais e outras experiências nas diferentes culturas. Então, o próprio nome já diz, né? O mito, ele não é um ser real, né? Ele é um ser, ele é um que expressa costumes, lendas, etc e tal. Entre os indígenas, Kaxinawá, ritos demarcam um momento de passagem da infância para a adolescência. Então, eles fazem isso por rituais. Samaúma, que é uma árvore, que pelos índios ela é chamada de Iubi-Hai. Essa árvore, onde eles consideram, os indígenas consideram que foi onde o primeiro corpo humano se formou. Isso é você vê que isso é uma mitologia, né? Que possibilita a relação entre a esfera celeste e a esfera aquática. Então eles acham que essa árvore ela é o elo entre a questão celestial aquática e a esfera celestial, né? Então você vê que a mitologia, ela não é uma verdade, né? Ela é uma criação. Só que não se trata de uma mentira, se trata de uma criação, houve um tempo em que se acreditou que as coisas eram daquele jeito, né? Não é uma mentira. Então, olha aí, o banco Kaximauá. Esse banco é feito do tronco da árvore, que nós acabamos de citar, e esse banco serve para quê? Enquanto a criança está passando para a adolescência, ela vai receber um banco desse aí, nessa tribo indígena, e esse banco, ele traz os poderes da árvore, do Iubi-Hai, traz os poderes dessa árvore e vai proteger essa criança, vai ajudar no crescimento, vai ajudar nas questões celestiais, vai orientar, guiar por bons caminhos, etc. e tal. A mitologia e a literatura e cinema, né? Algumas mitologias foram preservadas desde a antiguidade por meio de registros e de pesquisas. Inspiraram diferentes produções culturais. Pois é, essas mitologias ela vêm desde a antiguidade, né? Através de registros. O escritor e pesquisador John Tolkien, que viveu, né, 1892 a 1973, ele lançou em 1954 a obra O Senhor dos Anéis, que é famosa até hoje, né? Então, o que tem, e essa obra ela tem a mitologia como sua fonte. É uma obra literária, é uma obra mitológica, na verdade literária, que tem embasamento na mitologia. Olha aqui, O Senhor dos Anéis, né? Então, geralmente a juventude toda conhece isso aí, mas tem fundo baseado em quê? Baseado em uma mitologia. E a mitologia grega? A mitologia grega vocês estudam também história, né? Os mitos, eles representam força que não pode ser totalmente dominada pela racionalidade humana. Então veja o que é um mito, né? Um mito não é um ser humano, não é um ser carnal. São narrativas que buscam explicar o inexplicável, que é o mito, né? A narrativa que busca explicar aquilo que o homem não tinha explicação na época e que dão vida a entidades sagradas que se assemelham aos humanos pelos seus conflitos. Por exemplo, os deuses, né? Então, os deuses da mitologia grega, eles não foram reais, eles não eram seres reais, mas eles tinham seus conflitos, eles tinham toda a sua situação que se comparava aos seres humanos. Então, por isso, eles são considerados como mitos. Deuses gregos. Zeus é um dos mais conhecidos e mais poderosos, deus grego, né? Ele é o rei dos deuses e do homem. Quer dizer, na mitologia grega ele era considerado o mais poderoso, filho de Titã, Cronos, que divide o comando do universo com seus dois irmãos. Então Zeus dividia o comando do universo com Poseidon, que era o deus dos oceanos, e Ares, que era o deus dos mortos. Então você vê, somente, a gente não vai falar hoje de todos os deuses gregos, mas a gente está citando só alguns, só para se entender, né? A questão da mitologia. Então, e a arte? Entra onde nisso? A mitologia grega foi adotada pelo Império Romano na Antiguidade Clássica, né? E a representação artística foi a melhor forma de difundir esses mitos, de registrar a passagem desse mito, a crença nesses mitos e também tornar aquilo ali público para que todos ficassem sabendo. A arte foi a principal ferramenta para isso. A produção artística era composta por quem? Por esculturas, por templos grandiosos, por cerâmicas. Olha aqui.
Aí nós temos a pintura, né? Narciso, de Caravaggio, de 1599. Então, Narciso, quem foi Narciso? Narciso era um jovem muito bonito e muito conquistado pelas moças, muito querido pelas moças da época, e ele não se interessava por nenhuma. Conta a mitologia, né? Que até que um certo dia uma delas, insatisfeita com a rejeição, e rogou-lhe suplicou aos deuses que lhe castigasse, que ele fosse tão rejeitado quanto elas estavam sendo. Então, a partir daí, ele se torna um jovem que, quando se olha na lagoa, vê seu reflexo, olha aí, ele vendo seu reflexo em uma lagoa, ele se apaixona por ele mesmo. Então, ele deixa de ser querido nesse plano normal e passou a ser querido no plano mitológico, né? Então, ele se apaixonou por ele mesmo e acreditava que estava sendo correspondido. Toda vez que ele queria se enamorar, ele ia na lagoa para ver sua própria imagem e achava isso muito bonito, curtia muito isso. Mas morreu, acredita-se que a mitologia conta que ele morreu nessa lagoa e que nunca foi encontrado e que ele poderia ter sido devorado como castigo, né? Você vê que tudo isso é mitologia. Aí agora nós temos aí o Hércules, de Mattielli, de 1729. Hércules, quem era Hércules? Hércules era um semideus, filho de Zeus, né? E que filho de uma traição. E que a esposa de Zeus, como castigo, rogou-lhe várias pragas, né? E lhe impôs 12 tarefas, as 12 tarefas de Hércules. Então ele cumpriu todas as tarefas, que era vencer animais ferozes, que era remover montanhas, que era ressuscitar mortos. Então ele cumpriu todas as 12 tarefas e a partir daí ele teve direito à vida, né? Ele conquistou o seu direito à vida. Veja só, aí aqui nós temos uma escultura, tá vendo? A arte aqui já está representada por uma escultura de Zeus vencendo um ser enorme aí, né? Como se fosse um touro. Então, mostra ele vencendo leões e etc e tal. Então, toda essa arte que a gente está vendo aqui faz parte da mitologia grega, né? Aí agora nós temos os mitos atuais. Então, os mitos atuais, ó, quem são? A gente já não tem mais aquela crença na mitologia grega, mas até hoje existem os mitos atuais. O super-homem, a Mulher Maravilha, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Incrível Hulk. Esses são, assim, os super-heróis naturais, né? Atuais. E que, até hoje, eles são bem vistos, mas que esses registros dessas crenças em mitos, elas vão ficando, né? Vão ficando cada vez mais na nossa literatura. E é isso.